Shalom a todos, Boker Tov, Tzaraim Tovim, Eriv Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao capítulo 3, que nós já estamos no capítulo 3, Mishnah 20, a Ética do Sinai, o livraço do Sr. Irving Bunim, que são o quê? Ensinamentos dos sábios do Talmud, do Tratado de Pirkei Avot, são comentários do Sr. Irving Bunim, e os meus graciosos adendos sobre as máximas dos grandes sábios do Talmud. Aqui não tem discussões e sim aquele livraço de cabeceira, não é? Então vamos ler a Mishnah e vamos ler o que o Sr. Irving diz aqui, o que ele comenta sobre a Mishnah, e eu resumi um pouco, não é? Eu não vou ler algumas coisas, outras sim, talvez para não ficar tão longo, mas nós já vamos entender uma coisa aqui. Sabe aquelas coisas que nós julgamos que nós sabemos? Aí eu sei muito bem que isso é assim, que aquilo é assado, é como quando a gente diz assim, Deus está vendo. Aí eu sei que Deus está vendo, mas nós temos uma dificuldade de internalizar isso. E quando nós não temos essa dificuldade de internalizar, nós entendemos, né, lemos, repetimos essas coisas como Deus está vendo, mas nós não conseguimos realmente fazer com que isso faça parte da nossa vida. A gente fala da boca para fora. Ah, Deus está vendo, eu sei disso, eu entendo isso. Mas quando algumas coisas acontecem ali, ou quando você faz alguma coisa escondida, nem tão idônea, você que esquece, nós esquecemos que Deus está vendo. Mas não fomos nós mesmos que dissemos que Deus estava vendo? Então o que aconteceu? O assunto não é sobre Deus estar vendo ou não, mas é parecido. É para nós entendermos que às vezes a gente julga saber de coisas e sabe... entende, quer dizer, entende. Eu acho que a palavra é entende, mas não teve a sabedoria, não sabe isso. É como quando a gente diz saber Deus. Saber Deus não é entender. Eu entendo que Ele criou as coisas, que isso e que aquilo, mas você sabe Ele. Não, eu sinto Ele. Não, mas é um pouco mais do que isso. Então vamos ler a Mishnah. Ele, aqui quando diz ele, é o Rabi Akiva, porque nós vínhamos falando do Rabi Akiva. O Rabi Akiva, então, ele... dizia, tudo é dado sob penhor e uma rede é estendida para todo ser vivente. A loja está aberta e o lojista concede crédito. A caderneta está aberta e à mão a escritura. Quem quiser empréstimo pode vir e recebê-los, mas os cobradores cumprem diariamente sua tarefa e cobram o débito de cada ser humano, ainda que este não se aperceba disto. Eles têm para isto pleno fundamento e seu julgamento é verdadeiro e tudo está preparado para o banquete. Uma vez uma pessoa muito querida me disse assim, não adianta, as pessoas fogem para cá, fogem para lá e tentam enganar a si mesmas, negociar com Deus ou enganar a Deus mesmo. Ninguém, em absoluto ninguém, está isento. Todos serão convidados e servidos no banquete das consequências. O banquete das consequências é algo que dá um pouco de medo, não é mesmo? Mas ele pode não dar medo, ele pode ser uma coisa bem boa, se você sabe exatamente o que fez, não é? Na sua vida. Os comentários, então, do Sr. Irving Bunim. Tudo neste mundo está hipotecado ao Senhor do Universo. Quando ele fala aqui em hipotecado, se você tiver dificuldade de internalizar ou de entender isso, de ver como hipotecado, entenda como financiado, não é? É um empréstimo e é um financiamento. Ele vai financiar certas coisas, não é? Hashem, mas também é um empréstimo, não é? É mais do que simplesmente financiar e quando você pagar está tudo certo. Também há um empréstimo aqui. Então vamos entender, tudo nesse mundo está financiado, vamos dizer, tá? Então está hipotecado ao Senhor do Universo e está financiado por Ele. Nossa saúde, nossos filhos, lares, negócios, esperanças e futuro. Em síntese, toda a nossa vida. Quando sua casa está hipotecada, então vamos aqui entender, hipotecada ou financiada, cumpre efetuar certos pagamentos para que ela continue sendo sua e possa continuar a residir nela. Então aqui a gente já entende que é um empréstimo.
Financiamento nada mais é do que um empréstimo. A hipoteca deve ser paga, mas caso não for, você vai perder. Então é como se fosse realmente um empréstimo, porque não era seu nesse sentido. Nunca foi seu completamente. Nós temos a posse, podemos ter a posse nesse mundo de tudo, né? A posse até mesmo do nosso futuro. Nós sabemos que nós já falamos sobre determinismo, já falamos sobre o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio que é limitado, não é? Mas que nós podemos agir com ele. Então, depende de nós, não é? Se deixar de efetuar esses pagamentos, o banco lhe tirará a casa. Assim também, todos nós e nossas posses estão penhoradas. Vou repetindo aqui que nós podemos ter a posse de tudo que nós vemos, que nós tocamos, que nós convivemos, até mesmo quando diz respeito às pessoas às quais não são caras. Como, por exemplo, um filho que nós amamos incondicionalmente. Nós temos aquela posse do título, sou mãe, sou pai, mas nós não temos a posse da pessoa e nós não temos a condição de possuir e decidir que aquilo sempre está conosco, que aquilo é como deve ser. Então, por quê? Porque não somos proprietários de nada. Quem lida aí com imóvel, quem lida aí com venda, compra ou terras, sabe que se não estiver escriturado, você não é dono. Então isso no mundo físico. No mundo espiritual, nós nunca somos proprietários. Nem mesmo se nós tivermos a escritura, nós temos a posse das coisas e devemos utilizar da melhor forma, porque nós vamos ter que dar contas, não é? Esclarecimentos ao real dono, ao verdadeiro dono que é Hashem. Bom, já me perdi aqui. Assim, também todos nós e nossas posses são penhoradas. Aqui ele usou penhoradas, agora já está hipoteca, financiamento, penhor e empréstimo. Vejam que nenhum lugar aqui está escrito dono ou proprietário. E devemos pagar pelo que somos e temos. Caso contrário, tudo pode ser resgatado. Agora tem até um resgate aqui. A palavra resgate, resgate financeiro, resgate da sua saúde, resgate da sua felicidade, de tudo. A qualquer momento, para ser reintegrado ao patrimônio do céu. Quer dizer, quando nós fazemos um empréstimo, quando nós fazemos um financiamento, ele saiu de um bolo, não é? Quando nós viemos para a Terra, quando nós viemos para o mundo físico, vai saber se tem outros planetas aí que tem jeito, eu não sei. Quando nós estamos no mundo físico, não é? Aqui no mundo de SA, no mundo da ação, em Malhut, no reinado, aqui nós também saímos de algo que era integral, que era Deus. Nós não saímos dele, mas nós vamos agora cumprir aquilo que ele, né, por vontade quis, que é as nossas ações. Então nós viemos até aqui, continuamos dentro dele, mas estamos no mundo físico. Um momento ou outro desse ciclo todo, desta vontade que nós não entendemos, nós vamos ser reintegrados novamente a Deus. Que então, quando nós falamos de coisas físicas ou de coisas as quais nós usufruímos, nós lembramos das bênçãos, que temos que abençoar aquilo que nós vamos usufruir, porque nós vamos pedir ali, abençoar e pedir licença para usufruir, ter o prazer e a nutrição, por exemplo, não é? Quando nós voltamos, nós devolvemos a nós mesmos para Deus, nós reintegramos o patrimônio que é dele, de todas as coisas, não é? Nosso mundo é como um grande supermercado, ele dá uma analogia aqui, cheio de mercadorias primorosamente embaladas, doces, sorvetes, eu adoro doces, sorvetes, iates, filmes, automóveis, férias, banquetes, pontinhos. É só falar o que deseja e eles têm. Eles têm esse grande supermercado, não é? Que é a vida. O mundo parece sujeito aos desejos humanos, não parece? Parece. Você tem que ter dinheiro para ter todas essas coisas, né? O iate, não sei mais o que. Não tem problema, não é? Se você tem, você vai lá. Então parece que todos os desejos, eles estão aí mesmo, tudo está sujeito aos desejos nossos mesmo. A ciência e a tecnologia atingem tais níveis que os sonhos mais fantásticos de ontem se convertem rapidamente em realidade. Hoje nós falamos com o mundo inteiro sem nem sairmos do lugar. Não fazíamos isso há 100 anos.
não é? Na oração diária, denominada Asherê, dizemos Poter et yadeha umasbia lehol hayratzon, que significa abre tua mão e satisfaz o desejo de todo ser vivente. Quem que abre a mão? Ele vai dizer, o verbo poter, que é abre, aparece estranhamente sem um sujeito que indique quem abre a mão do Todo-Poderoso. Quem é que abre a mão do Todo-Poderoso para que ele possa nos dar satisfazer os desejos? Bom, foi então sugerido que as duas últimas palavras da frase sejam o próprio sujeito, que é Hai Ratzon, que é o desejo vivente. Então, o desejo vivente do ser humano é o sujeito desta frase. É que abre, por assim dizer, a mão do Todo-Poderoso. Então, é o desejo vivente do ser humano que abre, por assim dizer, a mão do Todo-Poderoso. O ser humano só precisa desejar e necessitar, né? Nós louvamos, pedimos e agradecemos. Então, nós ficamos desejando, pedindo e necessitando, não é? Para que o Todo-Poderoso crie a possibilidade e os meios para ele conceder o seu desejo. Quer dizer, aqui nós já aprendemos, quando nós entendemos, internalizamos e usamos na nossa vida prática, precisa saber isso, não basta entender. Não é? É que nem ler. Eu posso ler porque não sou analfabeta, não quer dizer que eu tenha entendido, que eu posso ser limitada e não ter entendido as coisas. O meu intelecto é limitado, mas eu sei ler. Então, quando a gente vê aqui que ele dá a possibilidade e os meios para conceder o seu desejo, quando nós sabemos que tudo realmente vem de Deus, nós sabemos que o que ele faz, primeiro nós louvamos, demonstrando nosso respeito, nosso temor, nosso amor. Depois nós pedimos o quê? Os instrumentos, os meios, não é? O método é de Hashem. Como é que faz para que chegue até nós as coisas que nós pedimos? Porque ele vai nos conceder os instrumentos, tudo vem dele, mas nós vamos precisar trabalhar. E depois nós agradecemos. Nós não agradecemos como existem umas psicologias que dizem assim, você deve agradecer antes de ter, que é para o teu cérebro entender que aquele pedido já está ganho. O agradecimento da oração judaica não diz respeito a agradecer antes de ter. Nós vamos agradecer o que nós temos, para que nós aprendamos a dar valor ao que nós já temos. Então, quando você diz assim, eu agradeço por todas as bênçãos que tenho recebido, você sabe que às vezes tem umas coisas ruins que acontecem ali no meio, umas maldições, umas coisas assim, mas você vai agradecer pelas bênçãos que você tem. Você vai agradecer sim por aquele pão que, seja ele meio assim, sem fermento, você tem. Por aquela roupa que não é assim de grife, a melhor marca, mas você tem, ela te aquece. Então nós entendemos aqui o que é o louvor, o que é o pedido e o que é o agradecimento dos instrumentos, da maneira com que Deus faz com que nós trabalhemos com o nosso livre-arbítrio para obter as coisas, não é? Porque o maná que caía do céu ele já mandou. Além disso, o lojista, que era a analogia que ele vinha fazendo, que é o dono do supermercado, está ansioso por vender as suas mercadorias. A palavra makif, que está lá dentro, né, da Mishnah, é geralmente traduzida por vender a crédito, tá? Mas também significa percorrer o circuito. Percorrer o circuito. Este mercador, não é? Faz suas voltas, por assim dizer, procurando clientes, instando-os a entrar e comprar usando um marketing agressivo. O que quer dizer aqui? Este mercador, né, ou este lojista, ou este dono do supermercado, ele vai fazer um trabalho de marketing. Talvez ele até contrate alguém, acredito que seja isso, ele contrata alguém para que alguém faça este marketing. Não é? Quando nós queremos atingir um determinado tipo
biotipo, arquétipo, sei lá qual é o nome, de clientela específica, nós vamos agressivamente aqui, vamos dizer agressivamente de uma maneira carinhosa, nós vamos ter que trabalhar em cima das características dessas pessoas, deste público, para que a gente atraia e possa vender o nosso produto. Vou fazer a bênção do chá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bidvaro. E nós, em relação a isso, estamos bem sapientes, né? Estamos sabendo muito bem como é que funciona o marketing. Ele é agressivo, ele funciona, né? Acabamos comprando o que nem precisamos. Então, também fazemos o que não deveríamos. O nosso lojista é, naturalmente, o Todo-Poderoso. Então, agora que ele coloca nome, o dono de tudo, o dono do mundo, o dono da loja, o dono da empresa, é Deus. Ele concede a cada pessoa um cartão de crédito de múltiplas finalidades. Sabe quando te oferece um cartão de crédito e você só queria o crédito? De repente, este mesmo cartão começa a te oferecer, olha, ele é crédito, mas você pode também fazer empréstimos com esse cartão. Ele é crédito, agora você faz empréstimos. Saiba que você também pode usar o débito. Mas agora nós temos um outro serviço aqui, que é uma caixinha, que você pode fazer ali, colocar o seu dinheiro, ele vai render, desde que você pague a fatura direito do seu cartão. Ele começa a oferecer coisas, né? O banco. Bom, ele concede, Deus, a cada pessoa um cartão de crédito com múltiplas finalidades. A diferença de Deus é que as finalidades do cartão de crédito, ele já dá tudo de uma vez. Seja você perverso, prestem atenção nisso que a gente já fica menos recalcado aqui. Seja você perverso ou reto, o mundo é seu. É como quando a gente diz assim, mas isso aí é feitiçaria, isso aí é uma maldição, isso aí é mandinga, isso aí como é que foi que usou a Cabalá, por exemplo, para essas coisas ruins? Porque como eu disse antes, para ler basta que você seja alfabetizado ou conheça aquela língua, então você lê, entender é outra coisa. Mas e quando você entende? E quando você é inteligente? Mas quando você é inteligente e mau, o mundo não é seu, só porque você não é justo, este mundo aqui, DSA, não, aqui ele deixa muito claro, seja o perverso, seja o reto, o mundo é seu, basta pedir. E o nosso lojista também emprega um vendedor agressivo, então Deus, nesse momento, ele emprega um vendedor agressivo, que adota a forma de cobiça, tentação, inclinação para o mal. Quer dizer, eu não preciso daquilo, mas eu estou cobiçando porque o outro tem. Eu não preciso muito disso, mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Não importa se você é perverso ou reto, não é? Esse vendedor agressivo que vai fazer um belo marketing, que vai tentar te convencer e a maioria das vezes consegue nos convencer, tem nome e sobrenome. E o nome dele é Yetzer Hara, a má inclinação. Aquele anjo mandado por Deus para testar você e para que você tenha a oportunidade de conhecer o bem. Precisamos conhecer o mal, não é? Se ninguém conhece o mal, todo mundo conhece só o bem, então não tem por que nós estarmos aqui, né? Não tem por que nós não temos poder de escolha, então não existe livre-arbítrio e é para isso que nós viemos, para aprender a escolher, aprender a compartilhar, não somente receber. Bom, mas não se engane, o setor de cobrança do Todo-Poderoso é muito eficiente. Quer dizer, numa loja ou numa empresa, você vai ter que ter o dono, é ele, você vai ter que ter o marketing, o vendedor, Yetzer Hara, mas você também vai ter que ter os cobradores. O mesmo Yetzer Hara vem e cobra você, a sua vida vem e cobra você, o banquete das consequências vem e cobra você. A sua consciência cobra você, principalmente se você estiver evoluindo, né, espiritualmente, ou a alma, né? Porque o espírito ele não evolui, ele é a centelha idêntica a tudo que há de perfeito que é Deus. A caderneta está aberta e a mão à escritura, partezinha da Mishnah.
No céu nada passa desapercebido, cada item é anotado. O saldo devedor da sua conta corrente está crescendo sempre e com exatidão. Podemos aqui vislumbrar uma justiça, porque isto é justo. Isto se ajusta a tudo. Usou, vai pagar. Não é aquela história do judaísmo. Quebrou, conserta, pediu emprestado, devolve, sujou, limpa. Como se liquida ou reduz essa conta? É uma pergunta. De que forma efetuamos o pagamento? A única moeda corrente aceitável são as boas ações e os projetos significativos de valor duradouro. E os projetos significativos de valor duradouro. Como é que nós sabemos que uma coisa tem valor, uma coisa tem mais valor do que a outra? Quando nós percebemos quanto tempo ela dura. Eu comprei uma coisinha que eu precisava muito, e essa coisa que eu precisava muito, ela tinha um preço um pouco menor do que as outras, que eram a mesma coisa. Eu utilizei essa coisinha que eu comprei, que eu não quero falar o que porque senão eu acabo, sei lá, não quero comentar. Ela quebrou, ela era de vidro, ela quebrou. Ela quebrou na primeira vez que eu utilizei. Então, aquilo que, fisicamente falando, era mais barato, eu enxerguei ali o valor. Não era uma coisa que dura. Ela não durava. Então, a outra que era mais cara, provavelmente tinha um valor maior. Então, quando nós falamos de coisas físicas, é aquelas que duram mais. Quando nós falamos de coisas esotéricas, espirituais, também. Então, uma boa ação, ela tem maior valor ou menor valor do que o poder de compra de algum objeto físico ou alguma coisa física que nós façamos. Ela tem a durabilidade eterna, as boas ações são para sempre. Então, quando nós quisermos saber o valor das coisas, nós precisamos saber quanto elas duram. E as coisas que não são físicas são eternas, elas vão durar para sempre. Quando nós falamos aqui na vida terrena, sobre também valores, eu quero dar um adendo muito importante. Quando nós estamos fazendo grandes negócios, por exemplo, que nós estamos vendendo, comprando, né, grandes imóveis, empresas ou terra, não é? Eu gosto de dar o exemplo de terra, porque a terra deveria ser gratuita para todos, mas nós sabemos que existem os que são proprietários, os que compram, os que vendem, os que plantam. Como de repente você está lá na sua vida com bastante terra, você tem terras, não é? E a terra tem muito valor financeiro, né? E você está com problemas financeiros, porque você tem a terra, mas não tem o dinheiro vivo. Você tem problemas, mas você não quer vender a terra por um preço assim, você quer vender a terra por um preço exorbitante, muito maior do que talvez ela valha no mercado ali de ações, no mercado de terras. Nesse momento, você precisa entender que o que é que dá valor a essa terra? O que dá valor a essa terra é a sua função. A terra, então, já que estamos vendendo, né, e é assim que funciona, vende, compra e tudo mais, o valor dessa terra é a sua função. O valor de cada coisa e cada trabalho nosso diz respeito à função que ele exerce. Então, a função da terra é que nós plantemos e dela nós retiremos os frutos para nos alimentar, né? Ficarmos bem alimentados e podermos servir a Deus. É um circuito, é um ciclo que não tem fim, não é? Você vai fazendo isso e vai tendo função. Quando você está precisando ter um dinheiro ou precisando de alguma coisa, pense espiritual, o valor disso que você pode se desfazer para adquirir aquilo que é duradouro, que vai colocar a casa em dia, passa a ser o valor da terra. Então agora ela vale menos. Entendem que o valor está na função da coisa? Duas coisas para nós aprendermos. O valor das coisas nós podemos ver quando nós sabemos o que dura e o que não dura, e quando nós conseguimos tirar deste objeto ou desta coisa ali a função que ela tem. Uma prece, uma oração, embora as pessoas digam, para que fazer, Deus não escuta, se escuta ou não escuta, isso não é para Ele, isso é para nós, não é? Nós oramos a Deus, mas é para que nós internalizemos isso. Que valor que tem? Valor duradouro. Que função que tem? Função duradoura.
função de elevar. Função, como ele diz aqui, vou de novo aqui, como se liquida ou se reduz essa conta? Olha só, se reduz a conta, se liquida a conta com boas ações, com coisas duradouras, com estudo de Torá. Então, de que forma efetuamos o pagamento? Desta forma. Os valores da Torá se modelam e guiam a nossa vida. Se você tiver dinheiro vivo, agora, ele é tomado como pagamento. Se estiver curto de dinheiro, pode emprestar do futuro. Essa é a coisa diferente da parte espiritual, não é? Esse é o tipo de, como a gente diz, não se faz business com Deus, mas esse é um business diferente, não é? Com relação a nós mesmos. Mas nada é dado de graça. Nenhum pagamento pode deixar de ser feito. Cedo ou tarde, os cobradores aparecerão e eles são incansáveis. Podem chegar a qualquer momento e em todas as horas. Isso aqui é importante. Vou até tomar um chá. Isso aqui é muito importante. Eles são incansáveis, os cobradores. Eles, cedo ou tarde, os cobradores aparecerão. Eles podem chegar a qualquer momento e em todas as horas. Sabe aquele momento que tudo está dando certo, mas você veio errando, né? Pecando, errando o alvo. Durante o caminho, em coisas pequenas, ou você foi mesquinho, ou você não orou, ou você não atribuiu tudo que tem de bom a Deus, você não foi legal com aquele seu amigo, você enganou alguém aqui, você mentiu alguma coisa, mas no geral, naquilo que você está vendo, tudo está andando muito bem, você cumpre as preces ali, da manhã, da tarde, você sustenta a família, ou se você é uma mulher, né, uma mãe que não sustenta a família, porque mulheres hoje trabalham, não é? Mas vamos dizer assim, você mantém shalom bait, você é uma boa esposa, um bom marido, está tudo bem. De repente, algo muito sério, algo muito ruim à sua vista, né? Aos nossos olhos, algo muito ruim que acontece, você perde dinheiro, você perde até esposa, perde marido, sei lá, dá uma confusão na sua vida e você para e se pergunta, mas como assim? Porque cedo ou tarde, aquelas coisinhas erradas, aquele jeitinho brasileiro que a gente fala, aquela corrupção que você teve nesse meio todo até chegar onde você está, vai vir à tona e os cobradores vão vir te cobrar. Então aquilo que você parece que é injusto, na verdade não é. Então quando você olha e diz, por que me aconteceu essa desgraceira toda? Deus é mau. Não, é também para que você veja que nada fica sem pagamento, nada é de graça. Nós precisamos ajustar aqui esta conta. A fatura precisa ser paga. Então, não pense que isto é ruim, isto é um alerta para você dar uma olhadinha nesse seu circuito, tudo nesse seu percorrer do seu caminho, onde foi que você não foi tão legal assim, e corrigir. Então, cedo ou tarde, vem a cobrança aí, e ponto final, e não adianta bater o pé, viu? Bater o pé, porque não adianta, nada adianta disso, nós precisamos sanar, não é? Como tudo está penhorado, eles pegam o que lhes corresponde, com ou sem o seu conhecimento ou o seu consentimento, e é ponto final mesmo. Você pensa que está lá no topo da montanha, eu sou o mais rico, eu sou o mais belo, eu tenho tudo, eu sou famoso, eu sou não sei o que, de repente, simplesmente, ou a montanha desaba, ou o tapete é arrancado dos seus pés, e você acha que alguém te fez alguma coisa. Ninguém te fez nada, é a cobrança normal da nossa consciência, através da nossa consciência, Deus trabalha, e faz com que sim, né, esses cobradores tenham êxito no seu trabalho. Bom, você nem pode negociar o valor ou tentar uma prorrogação. Eles cobram das formas mais inesperadas, algumas das quais você jamais desejaria que lançasse em mão. Nesse momento aqui, nesse momento aqui, eu lembrei quando eu estava lendo do rei Roboão, filho do rei Salomão, Shelomo HaMelech, que ele pediu muito para Deus que o perdoasse. Ele tentou fazer uma tchuvá, ele queria, enfim, de todas a idolatria que ele permitiu que acontecesse. Ele, né, foi a primeira guerra civil que aconteceu, então separou-se Israel de Judá e tudo mais. Ele pediu
para Deus que o perdoasse, mas ele precisou enxergar, ele precisou ver, para que ele pudesse ser sepultado com seus pais, merecer isso, ir para onde eles estavam, né? É isso que Deus queria dizer. E não ir para aquilo que tem uns aí que chamam de inferno, não ir para o Guerrinom, não ficar por lá, não é? E subir ao céu. Ele precisou fazer uma tchuvá ali muito importante, porque até então ele não tinha entendido que no decorrer ele acertava, errada, mas quando ele acertava, isso é um processo natural, né? O processo natural, o respeito à promessa, o respeito a Hashem, aquele que tirou o povo do Egito, o respeito à memória de David, não é? A tudo que Shelomo edificou e tudo mais. É uma resposta. Mas quando ele fazia coisas erradas, essa parte aqui, ela tem que ser sanada. Aqui tem um equilíbrio. Precisava ter um equilíbrio, pagar isso. Então ele precisou ter uma tchuvá genuína. Quando diz aqui, você nem pode negociar o valor ou tentar uma prorrogação. Por favor, eu vou mudar, eu vou melhorar. Deus. Isso parece quando nós falamos com a mãe, com o pai, mas eu juro. Quem que já não jurou para mãe e pai? Ó, fazer juramento para mãe e pai. Meu Deus. E a gente fazia, né? Fazia quando era criança, sei lá, a gente faz adulto. Eu juro que não faço mais, eu juro que não sei o que e tudo mais. Isso não vai deixar nem a mãe mais feliz, nem o pai, nem nada. O castiguinho vai ter que vir, né? Fica lá olhando para a parede, sei lá, faz alguma coisa, tira o celular da pessoa, da criança, do adolescente. Né? Precisa ter um pagamento. E esse pagamento, nesse caso, não é exatamente um castigo, como de pai e mãe. É um pagamento, não é? A tchuvá precisa ser genuína. A oração precisa ser verdadeira. As boas ações precisam ser com kavaná, com intenção boa. Para que você possa fazer o que ele diz ali em cima. Como se liquida ou reduz essa conta? Sim. Às vezes não liquida, né? Numa vida só. Mas que diminui a conta, diminui. Bom, você pode se ressentir da tenacidade deles, dos cobradores, ou se queixar de que é injusto, mas de nada adianta. Em todos os casos, eles estão certos e agindo com justiça. Sempre lembre que quando a gente fala de gente, por exemplo, ou de atos que nós não conseguimos entender e a gente fala de justiça, sempre pense naquilo que se ajusta, naquilo que equilibra, naquela roupa que não fica nem muito grande, nem muito apertada. Ela é justa, ajustada ao momento. Por isso que a cobrança nunca vem maior do que você realmente deve. Nem pense, esses juros e tudo mais é quando realmente você deu as costas. Você pode tentar elogios, súplicas e oferecer desculpas para os cobradores, mas não conseguirá influenciá-los, pois o julgamento deles é um julgamento verdadeiro. Por sua devoção a Torá e boas ações, você receberá recompensa. Pela negligência das mesmas, receberá castigo. E isto é midá, keneged midá, que nós tanto falamos no nosso trabalho de não fazer lashon hará do Hafetz Haim. Aí você pensa assim, mas ele tem a loja. Aí ele contrata o marqueteiro, fez um monte de propaganda, eu fui lá, eu comprei, eu comecei, eu quis mais, né? Agora ele vem e me cobra, por que me ofereceu tudo? Para que você possa usar o livre-arbítrio, para que nós tenhamos alguns tropeços, para justamente entendermos, a separarmos os alhos dos bugalhos, o bem do mal, o mal do bem, o certo do errado, seja lá o que for, aquilo que é básico para que nós aprendamos isso. Então eu te ofereço coisas físicas, eu te ofereço um cartão de crédito ilimitado. Nossa, o que tem? Tem cartão de crédito ilimitado, né? Ilimitado. E aí você compra alguma coisa com ele, o seu crédito ali aumenta muito mais, o seu limite aumenta, eles aumentam o seu limite, eles te ajudam muito. Aí quando eles veem que você está, porque é tudo online, né? É tudo IA. Aí quando esta IA entende, né? Esse procedimento bancário entende que você já está ali com o seu dinheiro curto, como diz aqui, aí ele te oferece empréstimo. Então, eu te dou o remédio e o veneno e o remédio. E o antídoto de tudo isso está no sair da ignorância, que é o maior problema, o sofrimento maior do ser humano é a ignorância. Você tem que sair da ignorância, ter discernimento. Então, para que acontece isso? Por que acontece? Porque é assim. Melhor é que a gente aprenda do que a gente fique se perguntando por que é assim, por que não é. Porque nós já entendemos que é justo.
se nós entendemos que é justo, que equilibra as energias, que equilibra as relações, que equilibra o que é valor e o que é preço, que nos lapida, nós já entendemos que temos que fazer. Então vamos aprender a fazer. Aí não compre coisa só porque viu, só porque o Yetzer Hará é famosinho, só porque o Yetzer Hará o Yetzer Hará é mandado por Hashem. Yetzer Hará está sob a tutela de Deus. Deus diz, aquela pessoa ali eu gosto muito da Sharon, ela está se melhorando tanto, vai lá e leva um desafio aí para ela, porque eu preciso testar a fé, a confiança, a kavaná, a força, a coragem, não é? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, por certo, Deus não é fraquinho. Então o que é que ele quer? Quando ele for reintegrar tudo ao seu patrimônio, ou reintegrar nós, não é? Ao seu mundo celestial, ele quer que nós estejamos como? Como a palavra diz, integralizar é devolver e colocar e deixar inteiro. Então ele quer que nós estejamos integrais. Então ele vai lá e manda o Yetzer Hará fica me tentando e tudo mais, e eu fico fazendo o quê? Eu fico trabalhando, aprendendo para passar por isso. O marqueteiro não tem chance comigo. Oba! Agora Deus olha e diz que bom, ela passou por essa prova, manda outra. E aí ele vai mandando. Todos vivemos sob uma rede que envolve a humanidade inteira. Olha, lembra a rede que envolve a humanidade inteira e tudo que é coletivo, que nós já falamos, a importância das nossas ações também com relação à coletividade. Então ele fala de uma rede. Olha só. Todos vivemos sob uma rede que envolve a humanidade inteira. Esta rede pode ser recolhida a qualquer momento, como o peixe que, tentado pela isca, não percebe o perigo. Podemos ficar tão enfeitiçados pela mercadoria que não percebemos os problemas e perigos da nossa condição humana. Mas existe uma armadilha na qual podemos cair quando menos esperamos. Salomão usou o mesmo símbolo há séculos. 2 pontos. Pois o homem nem sabe a sua hora. Como os peixes são capturados numa rede fatal e como os pássaros são agarrados com um laço, assim também os filhos do homem são capturados num mau momento, repentinamente. Mais um motivo para nós estarmos sempre com as roupas limpas, alvas, claras, puras. A nossa vestimenta pura, né? Sem dever, porque nós não sabemos quando é que nós vamos partir dessa arrasta para cima. Nós não sabemos quando nós vamos arrasta para cima. Nova gíria. Nós não sabemos, então, que nós estejamos sempre puros, não é? Sempre sem dever nada, ou pelo menos dever o quanto menos possível, dando o nosso melhor. Agora ele então separa nos subtítulos. O primeiro aqui vai dizer respeito ao banquete. Mas, deixa eu ver aqui. Eu vou pular e vou fazer diferente. Tudo é dado sob penhor, que é Be'eravon. Be'eravon. A palavra Eravon também pode significar um penhor ou endosso, bem importante. Imagine que alguém deseje conseguir de mim um empréstimo. Eu questiono a sua capacidade de devolver o empréstimo. E ele, portanto, consegue que um terceiro endosse a nota. Ou seja, este pagará se ele não cumprir a sua obrigação. Talvez o Rabi Akiva deseje nos ensinar que ao usufruir dos bens e benefícios deste mundo, o fazemos sempre na condição de endossantes das obrigações que contraímos, pois somos todos fiadores uns dos outros. Isso aqui é extremamente importante. Sabe quando você avaliza um negócio? Não é avaliza, endossa. Não é? E aquela pessoa não é idônea, mas você foi idôneo, você foi gentil, você foi amigo, foi lá e avalizou aquele aluguel, aquela conta no banco, aquele empréstimo, e a pessoa não paga. E os cobradores, esses aqui incansáveis, eles vão atrás de você. Aí você pensa, mas isso não é justo, mas você endossou, porque nesse mundo aqui, nós somos todos avalistas, não é? E endossantes
de todos os outros, uns dos outros. Porque aquele que deixou de pagar, ele fez o mal para ele, para a pessoa que ele ficou devendo, ou para o banco, sei lá para quem, não importa se o banco é bom ou não é bom, não é? E para você, para aquela outra pessoa a qual ele pediu que fosse seu avalista. Nós já vemos aqui 3 pessoas e todas as outras que vão ser prejudicadas e colocadas nesta mesma rede, porque nós somos avalistas e endossantes uns dos outros. Tudo que nós fazemos no nosso individual parece que a gente paga sozinho. Não é verdade. Nós já falamos milhões de vezes sobre isso e eu vou continuar. Tudo é coletivo. Tudo é muito coletivo. Por isso nós somos reintegrados a uma coisa só. Por isso a unicidade de Deus fala, unicidade, ele é um. Então todas as suas criaturas vêm dele, porque se ele não fosse um, algumas criaturas não viriam dele. Então tudo vai ser reintegrado no mesmo bloco, na mesma energia, na mesma fonte criadora que é Deus. Então, quando ele não só emana, né, através da Sefirot lá suas energias, mas quando ele manda para a terra todos os seus, toda a sua vontade que seja manifestada aqui, ele é aparente a separação. Aparente. Nós temos a impressão de que somos todos separados e, de uma maneira geral, aqui na vida física somos, mas nas consequências não. E quando ele vem depois e fala do banquete, nós vamos sentar todos juntos. Todos juntos. Vai ter o banquete individual de cada um, não é? E o banquete coletivo, porque nós somos um. São essas as coisas que fazem nós entendermos o que é somos um. Não, essas porcarias que a gente escuta às vezes nas mídias de somos um. Esse é o somos um. É agir com relação a você e a outro, entendendo que somos avalistas de todo mundo, não é? E que todos somos realmente um. Então, se eu não pago a conta e botei você de avalista, eu prejudiquei você, eu, o todo, a coletividade, não é mesmo? Essa parte aqui, eu quero falar do banquete depois mais. Mas os cobradores cumprem diariamente sua tarefa e cobram o débito de cada ser humano. Um dos agentes do lojista supremo, ele diz: é, por estranho que possa parecer, a inclinação para o mal, geralmente personificada pelo Satã, que colocam essa palavra. Eu vou preferir o Yetzer-Hará, porque é bem mais delicado, né? O Yetzer-Hará nem sempre deve ser visto como uma inclinação para o... É uma inclinação para o mal, mas uma inclinação para o mal com o único objetivo de nos fazer mal. Não. Ele é uma inclinação para o mal que às vezes nós precisamos para vencer ela. Então ele não vem fazer o mal. Ele joga sementinha, mas a ideia não é que você caia na rede, e sim que você se salve, que você aprenda com isso. Então o Yetzer-Hará, por incrível que pareça, a inclinação para o mal, ele é um dos agentes. Do grande lojista, do grande empresário, do dono do mundo, Hashem. Ele age como uma espécie de caixeiro viajante, a serviço do Todo-Poderoso, tentando nos convencer a comprar todas aquelas caras e atraentes mercadorias. Na verdade, poderíamos aprender uma lição com este trabalhador incansável, este super vendedor chamado Yetzer-Hará, a má inclinação, o causador da tentação. Sabe que o Yetzer-Hará, ele não está só para causar tentação, não é? Ele está para causar também a sedução, esse tipo de coisa. Então, nós precisamos também balançar muito bem aqui, balancear, não pesar muito bem, porque eu já contei aqui aquela história de que Deus deu uns 3 dias aí para o Yetzer-Hará de folga, não é? O pessoal estava pedindo, dá folga para ele, mas aí não tinha mais ovos, não é? Aí começaram a passar meio que fome, porque não tinha ovos. Não tinha ovos porque as galinhas, elas não tinham essa inclinaçãozinha má, instintiva, porque o animal é instinto puro, não é? Ele não tem intelecto para copular com um parceiro. Então o galo não visitava mais a galinha, ninguém mais colocava ovo e tudo mais. E são coisas interessantes assim, porque Deus é a inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema, tão suprema e tão inteligente que nós sequer entendemos essa inteligência.
Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Nós precisamos entender pelo menos o básico para fazermos a nossa parte. Bom, ele é o causador da tentação. Então, nessa parte animal aí dos animais que acabam, os derivados aí que as pessoas comem, o queijo, o leite, até mesmo quem come carne, né? Quem come carne de boi, de vaca, essas coisas, para poder comer isso, sim, vão ter que procriar, então vão ter que ter o instinto, e o Yetzer Hará não trabalha na nossa partezinha divina, que vamos dizer assim, né? Embora somos todos divinos, né? O corpo todo é divino, mas existe uma parte que é menos e outra que é mais. A que é menos, o Yetzer Hará trabalha ali. É ali que ele fica, nas nossas emoções, nas nossas tentações, nos nossos desejos e nos nossos exageros. Veja a energia que ele põe em ação. Aqui ele está elogiando o Yetzer Hará, né? Veja a energia que ele põe em ação. O tempo gasto e os estratagemas, as estratégias empregadas para nos persuadir a pecar. Certamente devemos gastar pelo menos a mesma energia, tempo e engenhosidade para combatê-lo e resistir aos seus desejos. Ele fez aqui do limão uma limonada. Você não tem que ser mal nem ser que nem o Yetzer Hará, mas a energia que ele gasta para nos tentar e consegue. Porque quantas vezes você foi lá naquela loja precisando de tal coisa e não foi focado naquilo? Eu preciso de luvas, então eu vou na loja e pergunto, tem luvas? Não, não tem. Ah, muito obrigada, você sai da loja e procura em outra. Não, você aproveita e pergunta, e aquela básica de lã? Ah, essa aí nós temos. Ah, e de repente então uma calça, um cinto, uma bota, Aí você vê que é um bazar, a loja, um rímel, um batom, e aí você comprou um monte de coisas que não precisava e saiu sem a luva, porque lá não tinha a luva. Eles têm para isto pleno fundamento. As escrituras nos dizem que quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no teu telhado, para que não ponhas culpa de sangue em tua casa quando o caidor cair dali. A perspectiva a escola do Rabi Ishmael explica que a Torá dá a entender assim que desde o princípio dos dias alguém estava destinado a cair de um teto, tá? Provavelmente o seu teto aí, que você não, né? Pois quando a Bíblia pede que você faça o parapeito para evitar acidentes, ninguém havia caído ainda. E a Torá fala do caidor. Como que ela fala do caidor se ninguém caiu ainda? Por quê? O destino dele era cair de algum teto. Tome cuidado, dizem as Sagradas Escrituras, para que não seja o seu teto. Para que não seja você aquele que não pagou. Você, aquele que sucumbiu às tentações, você, aquele que acabou fazendo de alguém um avalista, você, o peixe preso na rede, preso na rede porque estava de olho na isca, a barriguinha cheia, né? A barriguinha cheia, o mar ali, o rio, vamos dizer, cheio de nutrientes, você estava alimentado, mas o seu instinto mal de encher a pança, de querer um pouquinho mais, olha para a isca e diz, mas essa isca tá com cara de ser gostosa, vou nela. Rede. Rede. Então que não seja o seu teto, que não seja você o que cai na rede. Não seja o caidor e não seja quem derruba. E seu julgamento é verdadeiro. Quero ver se eu vou ler do julgamento verdadeiro primeiro aqui. E vamos ler sobre o banquete no final. Já falamos bastante de banquete também, não é? Bom, e o seu julgamento é verdadeiro. É um julgamento justo, porque considera tanto este mundo como o vindouro. Isso é importante. Mais uma coisa muito importante aqui. Mas isso aqui não é justo. Não, esse julgamento aqui, essa perda aqui, essa desvalorização do seu negócio aqui, essa coisa que parece que estagnou aqui, ou essas coisas que deram muito certo, ou esse sucesso que acontece por aqui, todas essas coisas que fala essa Mishnah, não diz respeito só aqui. Quando nós estamos falando de Rabi Akiva, nós estamos falando de um sábio grandão da Mishnah.
né? Um dos maiores sábios da sua época. Então ele não está falando só da terra, ele está falando do mundo espiritual. Então é um julgamento justo porque considera tanto este mundo como o vindouro. O salmista exclama: os julgamentos do Eterno são verdadeiros e justos. Com frequência não conseguimos entender a maldade ou o sofrimento, porque só nos é dado julgar os fatos do ponto de vista deste mundo. E aqui o Rabi Akiva nos convida a enxergar os pontos de vista do outro mundo, as coisas que você vai, os sofrimentos que você passa, que eu sou letrada, sou versada nos sofrimentos que passa por aqui, porque a minha vida não foi fácil, não é fácil e não sei se vai ser fácil. Mas enfim, quando eu vejo a dificuldade, quando eu vejo aquilo que me parece muito injusto e é que aqui no mundo, que não seja o meu telhado, que você caia, mas enfim, alguém deixou ali o parapeito enfim, acabei caindo, ou alguém caiu no meu, enfim, essas coisas que acontecem por aqui, eu fico pensando, poxa, mas não é justo, não me parece ser justo, mas eu nunca me esqueço que tudo que acontece aqui não fica só aqui, que todos os nossos méritos não são necessariamente cobrados os negativos, ou dados de recompensa nesse mundo, mas no mundo vindouro. Então nós precisamos aprender a fazer as coisas pelas coisas, né? Por Deus. Fazer a prece pela prece, estudar a Torá pela Torá e não pela recompensa. Então eu percebo que não é só aqui. Eu preciso ter o ponto de vista do mundo vindouro. Não vou pagar, tô devendo, não vou pagar. E você não vai poder me cobrar e tudo mais, fisicamente falando. Mas, se eu tiver olhar para o mundo vindouro, né? Essa ótica que não é só aqui, eu vou pensar duas vezes. E nós vamos polindo, nós vamos estudando, nós vamos nos lapidando e nós vamos aprendendo. Vamos falar agora do banquete das consequências, né? E ficarmos felizes por ter entendido essas coisas. Tudo está preparado para o banquete. É mais provável que esta seja a conclusão da Mishnah para a metáfora. Tudo no mundo é, na verdade, uma preparação para o banquete no mundo vindouro. Mais uma prova de que não é só aqui. Existe um adágio no Talmud que diz: quem trabalhou duro na véspera do Shabat, comerá no Shabat. Vocês lembram disso, eu tenho certeza. A nossa existência terrena é só um lapso entre duas eternidades. O desconhecido, que precede o nascimento, não sabemos tudo antes de nascer, e a eternidade que vem após a nossa morte, seja você voltando para cá ou não. Seguimos o nosso curso entre estes dois extremos. Se o nosso caminho é reto, os nossos atos sinceros e os nossos valores dignos, teremos adquirido uma eternidade de felicidade e bem-aventurança. Se, por outro lado, nosso caminho for desonesto, os atos hipócritas e nossos valores falsos, então não há pelo que esperar. Tudo é uma preparação para o banquete. Por isso, eu agradeço a prof. querida de The Bible, que me disse pela primeira vez que ninguém escapa do banquete das consequências. Tudo que nós fazemos aqui, nós pagamos aqui, mas talvez não seja agora. Tudo que nós pagamos aqui, nós ficamos não devendo, nem no mundo vindouro e nem numa próxima estadia por aqui, onde nós vamos talvez só colher os frutos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido o que é valor, o que não é valor, o que é o coletivo, o que não é o coletivo, não é? E que tudo nós vamos ter que prestar contas, e que o Yetzer Hará, ele é a nossa inclinação má, mas ele não é, como é que eu vou dizer aqui? Ele não é obviamente a palavra, ele não é mal por si só. Agora eu me enrolei inteira. Ele é a inclinação para o mal, mas ele não é necessariamente, era essa a palavra, ele não é necessariamente mal para as nossas vidas.
Ele não é uma coisa má, um acontecimento mau, um instinto unicamente para nos fazer mal, mas sim para nós aprendermos. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado. Desculpe aqui pelos erros, pelos atravessamentos. Essa foi a nossa Mishnah 20 do capítulo 3 da Ética do Sinai, sobre o tratado do Pirkei Avot, o tratado do Talmud, a Ética dos Pais. Com os comentários do Sr. Irving Bunim e a minha tentativa muito carinhosa de trazer para vocês um pouco do que eu vejo das coisas, do que eu tenho a percepção a partir da minha própria vida, a partir daquilo que eu posso vislumbrar. Então você pode não concordar com nada disso, mas se você concordar com algum ensinamento ou com alguma coisa do Sr. Irving Bunim, saiba que as Mishnayot, elas são realmente um aprendizado, é um livro de cabeceira, não é? Aquele momento onde os sábios falavam, né, e depois tudo isso foi escrito, sobre máximas de conduta. É mais do que simplesmente a alahá, como é que uma coisa deve ser, como é que uma coisa não deve ser na prática. São coisas para nossa psicologia, para nossa psique, para o nosso conhecimento, para o nosso autoconhecimento, não é? Para a nossa evolução, para a nossa ascensão, para o nosso desenvolvimento, para nós abrirmos os olhos e ficarmos acordados sobre o bem, não é? Sobre o bem fazer, sobre o que vem no mundo vindouro e o porquê nós estamos aqui, ou uma devoção àquele que nos permitiu estar aqui. Então, é um estudo muito importante. Agora eu vou ler o Salmo 4 e dizer um tchau para vocês, um Shavuot Tov, um Shalom Bait, um tudo de bom para vocês. Ao mestre do canto com instrumentos de corda, um salmo de Davi. Responde a minha invocação a Deus da minha justiça. Ó tu que me aliviaste da angústia, apieda-te de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Amareis a futilidade e buscareis a traição? Sabei que o Eterno destaca para si o devoto e ouvir-me-á quando eu o evocar. Portanto, tremei e não pequeis, ponderai em vossos corações enquanto estáis em vossos leitos e suspirai. Oferecei sacrifícios com honestidade e confiai no Eterno. Dizem muitos, quem nos mostrará o bem? Que a luz da tua face resplandeça sobre nós, ó Eterno. Alegria puseste em meu coração, como no tempo da abundância do trigo e do vinho. Em completa paz poderei repousar e dormir, porque somente tu, ó Eterno, me manterás em segurança. Amém. Até a Mishnah 21.